Maria, Então, não é? eu sou a Maria Palha, sim, eu sou psicóloga e sim, de facto, tenho andado a conversar com algumas pessoas por alguns lugares deste mundo, sim, sem dúvida. Ok. Onde é que começou essa paixão pela psicologia? Eu tirei o curso e quando terminei o curso eu queria experimentar algumas formas de viver a saúde mental ou experimentar como é que se podia recuperar de alguns cenários de sofrimento, Ok. fosse um bocadinho diferente de cá, de Portugal, e fui para Moçambique. Por isso comecei a minha viagem por África e fiquei 2 anos a viver em Moçambique. Depois comecei a trabalhar com os Médicos Sem Fronteiras, a fazer missões de crise humanitária e de Moçambique passei para o Zimbábue. E a seguir ao Zimbábue eu estive no Brasil e no Brasil passei para na América Latina passei para o Médio Oriente e depois passei para a Síria, Líbia, Ucrânia, Sudão do Sul, Turquia, Irão, Camboja e muitos países. Eu sei que com o amor se vai longe. Isso é Com o amor amor que também tens. se vai longe, sim. Sim. Mas como é que tu aguentaste, posso tratar por tu, não é? Sim. Como é que tu aguentaste de estar em tantos sítios e viver realidades totalmente diferentes Sim, das choque tuas de de cultura. Portugal? Tipo, porque Portugal nós temos muita liberdade, nós chegamos ali, queremos água, temos água, queremos comida, temos comida. Internet, vamos ao café, tem a palavra passa a internet. É. Como é que foi ir para outro sítio? De repente. Às vezes a nossa cabeça faz muitos filmes e eu acho que o facto de nós estarmos hoje aqui a falar sobre os perigos da internet nos leva a isso. Às vezes vivemos uma realidade que é virtual e que não é real. E isto pode nos levar a ter aqui um romantismo ou a criar até cenários mais perigosos do que são na realidade. E então normalmente o que me fazia ir era muito tirar estes óculos e estas informações que nós temos daqui, despir-me um bocadinho destes preconceitos e conseguir, de certa forma, abraçar uma nova realidade. Se aqui não posso, por exemplo, chegando ao Médio Oriente, se aqui não posso usar saia ou não posso ter os ombros à mostra, vou experimentar como é que é a sensação de sair de casa e de ter todos os dias esta preocupação de pôr o meu chal na cabeça para andar na rua. E quando olhamos para estas experiências com mais curiosidade do que medo, acabamos por usufruir também, por aprender imenso também com elas. Então saíste lá uma pessoa mais rica. Sem dúvida, com mais experiências e com muitas histórias para contar, sem dúvida. Queres contar uma delas? Há muitas, não Tens sei. muitas por contar com tu. Podes contar, já sei, uma engraçada, uma interessante e uma triste. Pode começar pela triste. Eu vou começar pela triste, sim. Depois rirmos um bocadinho. Vai ficarmos surpreendidos depois. Uma vez, quando estávamos na Líbia, foi na altura da guerra do Gaddafi, e o meu papel era, éramos a primeira missão, éramos a primeira equipa da missão, estávamos a desenhar um programa médico e o meu objetivo era desenhar um programa de saúde mental. E então eu tenho sempre que trabalhar com uma tradutora nestes contextos. Infelizmente ainda não sei todas as línguas e árabe fica ali por metade. E a minha tradutora era a Asma. E basicamente ela o que fazia, ela levava-me aos locais da comunidade, tentávamos identificar quais eram as pessoas com mais desafios em termos de saúde mental, quem estava a sofrer mais e o que é que nós podíamos fazer em termos de intervenção psicológica. E ela todos os dias trabalhava afincadamente, todos os dias me dizia que queria trabalhar mais e naquele contexto, debaixo de bombardeamentos, uma das minhas funções é cuidar da equipa e da saúde mental dos nossos colaboradores. E então eu começava a dizer-lhe, Asma, estás a trabalhar muito, hoje vais ter que descansar, amanhã não podes vir trabalhar, tens que comer, mesmo sendo no Ramadão à noite tens que comer. E eram estes cuidados que eu sentia que ela estava a resistir. E passado 3 semanas de intervenção, ela disse-me porque é que ela estava a fazer isto. Que de facto estava a fazer esta forma de entrega ao trabalho, ela não podia desistir da vida dela, porque estava com uma leucemia e não tinha medicação, porque estávamos num contexto de guerra, por isso tinha perdido a medicação, e não queria desistir da vida sem antes me ajudar a ajudar a comunidade dela. E de facto foi uma enorme prova de vida foi a forma que ela encontrou para dar um novo significado à vida dela num contexto tão diferente e tão, à partida, tão difícil de recuperar. E foi talvez uma das maiores lições de vida. É uma história triste com final feliz. Estamos sendo psicológico, isso não pode ser. David! Oh, grande cena, a pessoa tem que dar a vida dela, o resto da vida dela, tipo, tiraram-lhe a medicação, aquilo que ela podia viver, para dar a vida dela pelos outros, tipo. Isso é de valor, hoje em dia é de muito valor. É muito... Mas às vezes quando nós estamos em situações destas, em situações de crise,
dar um significado, um ressignificar a nossa vida e a nossa experiência, muitas vezes nós somos surpreendidos com coisas que não conhecíamos de nós próprios. Por isso é que uma das lições de vida que me levou cada vez mais a explorar o mundo da psicologia e a querer chegar com a saúde mental a todos os lugares é ensinar às pessoas a conhecerem-se melhor, porque isso é uma das melhores ferramentas que nós podemos ter e às vezes não vem na internet. Sim. Às vezes não vem mesmo na internet. Porque às vezes a pessoa é mais triste porque não conhece o seu verdadeiro eu ou as suas capacidades. Não é? Às vezes nem sabe o que é que gosta. A pessoa pensa, vou fazer o que eu gosto, mas o que é que eu gosto de fazer? Olha, David, isso é uma grande verdade. Eu, no consultório em Portugal, muitas pessoas que chegam até ao consultório a pedir ajuda e que me dizem eu devo estar a ficar maluco porque terminei um relacionamento e neste momento estou super triste. E eu digo, não está a ficar maluco, está simplesmente triste. E as pessoas têm medo de sentir. Isso é uma das coisas. E logo a seguir, quando começamos a fazer o trabalho, a questão é muito, então, mas o que é que gosta de fazer? E as pessoas, mais numa fase adulta, nós adultos temos a mania que sabemos muito sobre tudo, e depois dizem, não sei, há muito tempo que eu não sei o que é que eu gosto de fazer. E é muito interessante porque às vezes esquecemos de explorar esse lado porque não vem na escola e às vezes com o tempo vamos nos esquecendo e é muito importante esse ponto. Okay. Eu tinha uma professora minha que ela era interessante porque ela sempre incentivava os alunos, conheçam-se, procurem o que é que vocês gostam, se for preciso fiquem sentados à frente do espelho a olhar para vocês e a pensar em vocês. Nós pensamos tanto nos outros e eu quero ter alguém. Não, eu agora quero namorar, agora quero casar, agora tenho que agradar o meu amigo, tenho que ser igual aos outros. Sentar-me e ver o que é que eu sou. Quem é que eu sou? O que é que eu gosto? Isso é uma dica para vocês que estão desse lado, que são jovens ou na fase do adulto e pensam que sabem tudo, como acabou de dizer. Parem um bocadinho, pensem, quem é que eu sou? O que é que eu gosto? O que é que eu quero fazer? Isso é importante. É extremamente importante e eu não posso deixar de ir buscar o tema de hoje, dos perigos da internet. Essa é exatamente uma das dicas quando falamos em perigos da internet, porque às vezes o facto de não termos ninguém à nossa frente dá-nos mais liberdade de sermos quem nós queremos e podemos, quando usamos muito a internet, perdermos nesta identidade. E uma das coisas que nos pode proteger em termos dos perigos é conseguirmos criar o nosso próprio caráter e depois utilizarmos a internet definindo-nos como nós somos na realidade, mas sendo também lá dentro. E então... Mas é para nós jogarmos? Podemos jogar, eu posso desafiar. Podemos jogar um bocadinho? Bora lá jogar. É muito rápido, é muito começa, simples. eu sou o júri. A Jenga Emocionária, ela é um jogo que tem 60 peças, são peças de madeira postas perpendiculares, né? E então a ideia, as regras é que nós só podemos tirar as peças de meio para baixo. A ideia é que tires uma peça e te coloques no topo da torre, mas tens que cumprir primeiro o objetivo ou o ato que foi sugerido por uma destas crianças dos 4 cantos do mundo para sermos mais humanos. Okay. A ideia é que jogando este jogo semanalmente nós vamos conseguir ter as sociedades que as nossas crianças desejam e que nós até sonhávamos para os nossos filhos. Sim. Então vá. Okay. Vai tu primeiro, David, filhos, eu já estou a ver que eu vou deixar isso cair. Tem que tirar sempre de baixo. Tem que ser sempre do meio para baixo. Do meio para baixo? Sim. Ei, grande desafio, vocês não têm noção, isto é mesmo... E só pode ser com 2 dedinhos, sim. Olha, o David já está aqui um especialista nas jengadas. O David eu jogava este jogo quando era pequenino, só que não era assim com nomes, né? Era só mesmo tirar era só a as jenga. E tiraste-me bem grande. É do mesmo tamanho que os outros. Se eu na vida real também sei que não posso estar demasiado tempo a fazer uma determinada atividade, porque é que eu não hei de ter a mesma disciplina com a internet? E depois há outra coisa que é muito importante. Se eu tiver menos tempo na internet, eu vou estar a relacionar-me, eu vou ter tempo para fazer outras coisas. É como uma atividade. A internet é uma atividade, depois vou fazer desporto, vou jogar futebol, vou estar com os meus amigos e por aí fora, para não perder depois também estas competências que nós falávamos há pouco, do contacto com a natureza, de explorar outras áreas que não estejam na internet, não viver um mundo fantástico. Por isso é que as pessoas mais velhas têm muita coisa para contar. Sim, sem dúvida, sem Viver dúvida. uma vida, não uma vida falsa, por assim dizer. Sim, têm uma vida para partilhar, não uma pesquisa, não são um motor de busca, sem dúvida. Uma vez disseram uma coisa que aquilo ficou na minha mente, que foi, às vezes nós facilitamos a vida de um ladrão, de um raptor, e eu fiquei, então mas porquê? E ele assim, estás aquelas pessoas que publicam tudo na internet, elas mostram a rotina. Olha, eu agora estou a estudar. E o ladrão, olha, mais ou menos esta hora está em casa. O meu café preferido vem cá todas as tardes. Esta hora está todos os dias lá à tarde. E a pessoa consegue marcar a rotina daquela pessoa e a pessoa sem querer dar a sua localização. Sem dúvida. Esse é um dos perigos.
depois há o outro perigo é ganhar a confiança e depois de repente já há uma partilha de coisas muito privadas, às vezes fotografias, às vezes vídeos. Correm o mundo da internet correm inteiro. o mundo Quantas pessoas é que inteiro. tens em casa? Ou então até podem ser usados como chantagem para conseguir outros fins. Portugal, por exemplo, está na rota do tráfico sexual e é muito importante nós termos estes números na cabeça, porque não são só os pais que dizem que é perigoso, não é um clichê. Existem alguns perigos e é importante nós termos informação, simplesmente só isso. O que tens a dizer sobre uma pessoa que cria um perfil falso? Até a nível emocional e psicológico dessa pessoa. Sem dúvida é alguém que está sozinho, não é? Quando nós queremos ser algo que nós não temos e Queria vivemos... ser aceito, se calhar. Ter uma insegurança muito grande, alguém que está a viver um momento que se sente inseguro, autoestima em baixo e que de facto idealiza ser alguém que não é e queria para atingir algum destes fins. Sim. Sem dúvida que existe aqui, poderia haver necessidade de um espaço para esta pessoa poder falar e eventualmente fazer uma terapia, ter um encontro para poder falar destes assuntos com alguém especializado, podia ser uma experiência interessante. Maria, quer dar os seus contactos, não é? Porque realmente existem muitos jovens que se calhar não criam um perfil falso, mas só porque têm vergonha de se calhar de alguém os descobrir, não é? Mas se calhar essa vontade está lá dentro. Ou precisam de falar. Eu criei um perfil falso. Para quê? Para jogar jogos no Facebook. Por exemplo, existe isto. Existe, Mas sim, sim. para não dar a minha identidade. Sim, para não dar a identidade. Ah, ok, pronto. Mas é importante também nós vermos, não é? Aqui pode haver uma situação em que isto acontece e que não é nenhum problema, nem é um sintoma de que a pessoa está sozinha, claro. E não tem mal nenhum, mas pode também, a determinado momento, se isto começar a ser um hábito e se de facto os jogos começam a ser algo que ocupa demasiado tempo na tua vida, Mas David. ainda me lembro da conta do login. Aí começa a ser um problema. Então é este momento que nós temos que ter aqui o momento em que começamos a ficar desconfortáveis e a ver que de facto começamos a estar mais irritados com os outros, deixamos de ter tempo para fazer as coisas que nós gostávamos e aí sim é um momento de pedir ajuda. Exatamente. Sim. Sim, então em termos de contactos podem procurar a Be Human, www.behuman.org.pt, é a associação que eu criei para este projeto do Kit de Saúde Emocional das Crianças. Tem uma série de workshops que acontecem, uma série de atividades. No próximo dia 31 de outubro vai ser o lançamento do livro, estão todos convidados. É em Lisboa, na Livraria Travessa, às 6h30, 18h30, dia 31 de outubro. Já dia 24, na próxima quarta-feira, vai haver um workshop para criar uma caixa de primeiros socorros das emoções. Também estão todos convidados a inscreverem-se. E pronto, e podem ver tudo no nosso site, tem todas as informações. Por que motivo é que um jovem fica refugiado na internet? Às vezes porque a internet tem esta coisa, é mais interessante do que cá fora, não é? Conseguimos ter muito mais estímulos e não tem tanta pressão do que temos cá fora. Cá fora às vezes somos pressionados para procurar o curso que nós gostamos, perguntam-nos, mas afinal o que é que tu queres fazer da vida? Mas porquê é que não arrumas o quarto? Depois vem o amigo ou a amiga e diz, mas porquê é que não tens estes ténis, tu és um bocado esquisita? Porquê é que não queres sair à noite? Porquê é que não queres sair à noite ou porquê é que sais tanto à noite? Ótima pergunta. O bullying ou o cyberbullying é muito habitual e tal como nós fazemos cá fora, o mais importante é pedir ajuda e falar sobre isso. Alguém que esteja a sentir, que está a sentir que é agredido, que é violentado, que lhe chamam nomes, que é discriminado, que é ostracizado, peça ajuda, pedir ajuda e falar sobre a situação. Às vezes, só falar sobre a situação já é um pedido de ajuda e não significa que a pessoa não seja capaz ou esteja mais fragilizada. Sim. Pelo contrário, a pessoa está a conseguir dar voz ao que está a acontecer e isto é uma realidade e nós somos humanos, não é? Be human. Exatamente. Muito obrigada, Maria. Exatamente. Então quero dar human. assim muito rápido os seus contactos. Ok. É Be Human, né? Em todo Be lado. Human, ser humano, e é o www.behuman.org.pt. O meu nome é Maria Palha, sou psicóloga, então com estes dois vão conseguir encontrar. Muito obrigada. Não se esqueçam de ir ao Instagram, está lá o sorteio e tchau, tchau. Até para a semana. Obrigado.